moçada, vamos agora começar a parte de regra do paralelogramo. É a segunda regra que a gente vai estudar aí para a gente poder tirar resultante vetorial, né? Agora há pouco eu ensinei para vocês uma regra chamada de regra do polígono, né? Que a gente fazia o encadeamento vetorial, brincava de Lego, não sei se vocês estão lembrados, a gente colocava um vetor extremidade com origem, né? Na regra do polígono, tá? Foi a primeira regra que eu ensinei para vocês aí, para a gente poder tirar a resultante vetorial. A segunda regra que eu vou ensinar agora para vocês é a chamada regra do paralelogramo, tá certo? Essa regra aqui ela tem as particularidades dela, né? Assim como a regra lá do polígono tinha as particularidades dela, tá bom? Aí você pergunta assim, o Rodrigo, e nas questões? Ele vai pedir para eu fazer de acordo com a regra do polígono? Vai pedir para eu fazer de acordo com a regra do paralelogramo? Não, galera, não vai pedir. Você faz do jeito que você achar melhor, tá certo? Agora um conselho aqui importante, galera, aprenda as duas regras, tá? Aprenda a trabalhar com a regra do polígono, aprenda a trabalhar com a regra do paralelogramo, porque vocês vão notar que tem questões que saem mais rapidamente, saem de uma maneira bem mais tranquila se você usar a regra do polígono, né? E tem questões que ela só vai sair se você usar aí a regra do paralelogramo, ela vai sair de uma maneira bem mais prática, tá? Se a gente usar a regra do paralelogramo. Então, galera, aprenda as duas regras. Aprenda a regra do polígono, saiba mexer, ela vai ser importante em algumas questões. Aprenda a regra do paralelogramo para você poder tirar resultante vetorial. Ela também vai ser importante em outras questões, tá certo? Então aprenda as duas, veja as particularidades, veja como é que a gente deve trabalhar em uma regra, veja como é que a gente deve trabalhar na outra regra para a gente poder ficar tranquilo, tá certo, pessoal? Muito importante então essa regra aqui, ó, tá? Na regra do polígono que nós estudamos, nós colocamos os vetores como extremidade com origem, extremidade com origem, extremidade com origem. A gente brincava de Lego, vocês estão lembrados, é claro, né? Trouxe até as pecinhas para a gente encaixar e tal, né? Aqui nessa regra não, pessoal, essa regra aqui ela já começa diferente. A gente vai ter que colocar os vetores origem com origem, tá? A gente vai ter que colocar os vetores origem com origem. Tá aqui o vetor A, tá aqui a origem do vetor A. Tá aqui o vetor B, tá aqui a origem do vetor B, certo? A gente vai ter que colocar esta origem colada com essa origem aqui. A gente vai ter que colocar a origem com origem, tá certo? Para isso a gente vai usar aquela ideia de translação vetorial. Vou pegar o vetor A, vou colocá-lo aqui. Vou pegar o vetor B e vou colocá-lo aqui, ó, de tal maneira que a origem dos dois fiquem aqui, coincidam, né? As duas origens. Pronto, então vamos fazer isso daí, ó. Vamos colocar o vetor A aqui, para a gente poder ficar tranquilo. O vetor B também. Vou começar pelo vetor B, que ele está aqui na horizontal, é mais fácil. Vou colocar aqui o vetor B, ó. Você tem que transladar o vetor B, né? Vou transladá-lo. Vou tirá-lo daqui e vou encaixá-lo bem aqui, ó, certo? Transladei o vetor. Perceba que eu não tô mudando a direção dele, não estou girando o vetor, tá? Aqui o vetor B. Começar aqui pelo vetor B. O tamanho dele, ó, o tamanho dele é mais ou menos o mesmo tamanho. Está aqui o vetor B, então, tranquilo. Está aqui a origem do vetor B. Deixa eu deixar um pouquinho menor, que eu acho que eu coloquei este vetor um pouco grande. Tá bom aqui, ó. O tamanho dele tá legal. Pronto. Tá aqui, a origem do vetor B. O que eu vou fazer agora? Vou transladar o vetor A para cá, ó. Vou transladar o vetor A para cá sem mudar a direção dele, tá? Sem mudar a direção. Nós já vimos essa ideia. Transladando o vetor A agora para cá, pessoal, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, vetor A. Certo? A direção dele vai ser mais ou menos desse jeito aqui, né? Deixa-me ver aqui o tamanho dele vai ser este aqui, então, fica perfeito, fica tranquilo, pessoal, tá aqui o vetor A. Não mudei o tamanho do vetor A, ele está aqui, mesmo tamanho, só fiz transladá-lo. Coloquei os dois vetores, pessoal, perceba aqui, ó, origem com origem, ó, os dois vetores estão origem com origem, tá certo? Perceba que esses dois vetores, eles estão formando aqui, ó, um certo ângulo. Este ângulo que eles estão formando, nós vamos chamá-lo de alfa. Este ângulo aqui, ó, que eles estão formando, nós vamos chamar este ângulo de alfa, tá certo? Tranquilo demais essa ideia, né? Então, regra aqui do paralelogramo, primeira ideia importante, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os vetores origem com origem, tá? Diferentemente da outra regra, da regra do polígono. Lá era extremidade com origem, aqui é outra coisa, pessoal, aqui é uma nova regra, tá certo? Origem com origem dos dois vetores. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, em seguida, trace uma paralela ao segundo vetor, partindo da extremidade do primeiro vetor e vice-versa. Aí você fala, como assim? Tá aqui o primeiro vetor, vetor A. A extremidade do primeiro vetor está bem aqui, ó. Eu vou traçar uma paralela ao segundo vetor. Vou traçar uma paralela ao segundo vetor, certo? Partindo da extremidade do primeiro. Ou seja, minha paralela, ela vai ser assim, ó. Minha paralela, ó. Tá aqui, paralelazinha, tal, ao segundo vetor, partindo da extremidade do primeiro vetor. Partindo da extremidade do primeiro vetor. Muito fácil, muito tranquilo. Tá aqui, ó. Beleza, facinho, né?
E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou agora fazer o vice-versa aqui, ó. Vou traçar agora uma paralela ao primeiro vetor, partindo da extremidade do segundo vetor, né? Essa é a ideia. E neste caso, perceba que a gente vai acabar formando, pessoal, um paralelogramo aqui, ó. Tá? A gente vai formar aqui um paralelogramo na maior tranquilidade do mundo, ó. Tá aqui, traçando a paralela agora ao primeiro vetor, partindo da extremidade do segundo. Tá aqui, ó, né? Perceba que essa figura aqui é aquela figura que a gente estudou na aula passada, paralelogramo, né? Um detalhe importante, pessoal, onde essas paralelas se encontraram, né? Os vetores se encontraram neste ponto aqui, ó. Então, neste ponto, onde as paralelas se encontram, é onde vai ficar o vetor resultante. O vetor resultante, eu vou representá-lo aqui de azul para vocês. Ele vai partir da origem dos dois vetores e vai até o encontro das paralelas que você traçou. Tá aqui, ó. Vetor resultante parte da origem dos dois vetores e vai até a extremidade, vai até o encontro daquelas paralelas que você tinha traçado. Este aqui é o vetor resultante. Então, quando você quiser fazer a representação do vetor resultante, pessoal, não tem muito segredo. É muito fácil, é muito tranquilo. É só você pegar e fazer o quê? Você vai usar a ideia do paralelogramo, você vai construir um paralelogramo. Como? Coloca os vetores origem com origem, em seguida você vai pegar a extremidade do primeiro e vai traçar uma paralela ao segundo. E depois você vai fazer o contrário. Você vai pegar a extremidade do segundo e vai traçar uma paralela ao primeiro. Onde as paralelas se encontrarem, o vetor resultante sai da origem de todos e vai até o encontro das paralelas. Foi o que eu fiz aqui, ó, né? Origem com origem, paralelo, paralelo. As paralelas se encontram aqui, o resultante sai da origem do primeiro e vai até o encontro das paralelas. Está aqui a representação do vetor resultante, tá certo, pessoal? Essa regra é uma regra muito importante, né, que a gente vai utilizar aí em algumas questões. Um detalhe importante, no vídeo passado eu ensinei a vocês a calcular o valor dessa diagonal aqui, ó. A gente chegou a uma conclusão para calcular o valor dessa diagonal aqui, ó, né, deste paralelogramo, utilizando estes dois lados e este ângulo, né? Era uma equação que parecia muito com a lei dos cossenos, só que ela tinha uma diferençazinha, né? Vou colocar aqui a equação para vocês que a gente chegou à conclusão lá no vídeo passado. No vídeo passado, nós concluímos que aquela diagonal era calculada assim, ó, A2 mais B2 mais 2AB vezes o cosseno do ângulo alfa aqui, ó, o cosseno do ângulo entre esses dois lados, tá certo? Então, quando você tiver agora, pessoal, quando você quiser calcular o módulo do vetor resultante, você vai usar essa equação que parece, tá? A lei dos cossenos. Essa equação aqui não é a lei dos cossenos, é uma equação muito parecida com a lei dos cossenos, porque a lei dos cossenos tem um menos. E aqui no vídeo passado eu fiz uma jogada, certo? Eu fiz uma jogada lá, fiz uma substituição, se você não tiver lembrado, dá uma olhadinha, certo? Para a gente poder descobrir aqui, ó, o valor desse R, apareceu um mais depois que eu fiz uma jogadinha. Eu troquei um cosseno de alfa lá pelo cosseno menos cosseno de θ e apareceu esse mais aqui, ó, tá certo? Então, a partir de agora, pessoal, quando você quiser calcular o valor da resultante, que a gente já sabe representar, que eu já expliquei aqui para vocês o lance das paralelas, tá, o encontro, e o vetor resultante aqui partindo da origem de todos eles, e indo até o encontro das paralelas, né? Tá aqui a representação. E agora a gente já sabe calcular a resultante vetorial. É só você usar essa equação aqui que parece muito com aquela lei dos cossenos. Só que a lei dos cossenos é menos e nessa equação aqui a gente usa o mais. Tá certo, pessoal? Então, essa regra é muito importante. Só que essa regra aqui, pessoal, ela tem uma desvantagem. Se você tiver, por exemplo, 4 vetores, né? Digamos que você tem os 4 vetores e você quer fazer a resultante vetorial dos 4 vetores. O que é que você vai ter que fazer? Perceba que você só pode usar de 2 em 2, né? Você tem que usar de 2 em 2 vetores. Ou seja, você pegaria o primeiro vetor com o segundo, traçaria a resultante. Essa resultante, você ia fazer a mesma coisa com o terceiro vetor que ficou sobrando, né? Ia fazer novamente uma regra do paralelogramo com a resultante e o terceiro vetor. Aí você ia achar uma nova resultante. Aí você ia pegar essa nova resultante e ia fazer com o quarto vetor. Ou seja, essa regra nesse caso ia dar um pouco mais de trabalho para você poder tirar a resultante vetorial. Então, quando você tiver 4 vetores, é mais interessante aí para vocês, dependendo da situação, utilizar lá a regra do polígono, tá certo? Essa regra do paralelogramo é muito prática quando você tem 2 vetores formando já um determinado ângulo. Você consegue tirar a resultante vetorial de maneira bem fácil, de maneira bem tranquila, tá bom, pessoal? Massa! Vamos aqui agora, pessoal, estudar alguns casos particulares, tá? Existem alguns ângulos aqui que a gente vai substituir, que vai deixar essa resultante vetorial aí bem mais fácil. Eu vou passar aqui a ideia para vocês. Isso aqui que eu vou falar para vocês agora, pessoal, tem que ser assim, ó, imediato, tá?
Pegou uma questão que já tem os vetores da maneira que eu vou explicar ali para vocês, você já tem que ser imediato. Você já vai ter que tirar essa conclusão logo de cara, tá certo, pessoal? Então, assim, se liga muito aqui nesses casos particulares. Isso aqui vai ser importantíssimo para a gente poder dar continuidade ao estudo de física, tá certo? Então, vou começar aqui com vocês, ó, com essa ideia aqui, ó. A gente vai começar com o ângulo zero. Né? Como é que seria um ângulo zero? Imagine dois vetores com a mesma direção, mesmo sentido. Perceba que os dois vetores têm a mesma direção, mesmo sentido. Eles não estão formando o ângulo entre eles. O ângulo entre eles aí, nesse caso, vale zero. Se a gente quiser tirar a resultante vetorial, é só você pegar este ângulo alfa aqui e substituir aqui, ó, no cosseno aqui. Ó. O alfa aqui vai ser zero. E vamos substituir para a gente chegar a uma conclusão, né? Vamos ver como é que vai ficar. Ó. Substituindo, vou substituir aqui o módulo de A mais o módulo de B ao quadrado. Está aqui, ó, pela equação A2 mais B2 mais 2AB mais 2AB. Está aqui. Cosseno de ângulo alfa. Só que o nosso ângulo alfa ele vale zero. Cosseno de zero. Cosseno de zero. Então, o nosso cosseno de zero, pessoal, se você der uma lembrada lá na trigonometria, o cosseno de zero ele vale 1. Ele vale 1, cosseno de zero. Então, nossa equação fica assim, ó, A2 mais B2 mais 2AB. O que é isso daí, pessoal? A2 mais B2 mais 2AB. Isso daí é aquele produto notável A mais B ao quadrado, não sei se vocês estão lembrados. Quando você pegava aquele produto notável A mais B ao quadrado, aparecia quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então a gente pode reescrever isso daqui desse jeito, ó. A resultante ao quadrado vai ser então A mais B, aqui ó, ao quadrado. Tranquilo, ó, né? Resultante ao quadrado, A mais B ao quadrado. Perceba, ó, você vai fazer o quadrado do primeiro, mais duas vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aí bem fácil para você, tá certo? Aqui, nesse caso, a gente pode tirar a raiz quadrada e a gente chega à seguinte conclusão. Para você tirar a resultante vetorial, é só você somar aí, ó, os módulos dos vetores A e B. Você vai somar o módulo de A com o módulo de B. Você tira a resultante, nesse caso, na maior tranquilidade. Então, pessoal, a partir de agora, quando você tiver dois vetores com a mesma direção e o mesmo sentido, para você poder tirar a resultante vetorial, como é que você vai fazer? Você vai somar os dois módulos. Você vai somar os dois valores. Mesma direção, mesmo sentido, você soma. Uma ideia bacana aqui, ó. É como se o A estivesse puxando e o B estivesse ajudando. Então, se eles estão se ajudando, a gente vai somar, né? A gente vai somar essa puxada que eles estão dando, né? O A puxa, o B puxa, então eles estão se somando, tá certo? Muito fácil essa ideia, tá bom, pessoal? Um detalhe importante, se eu quisesse representar aqui a resultante vetorial, essa resultante vetorial seria do tamanho da soma dos dois vetores, seria mais ou menos assim, ó, o tamanho da resultante vetorial, tá? Mesma direção deles, né, ó, os dois estão para a direita, logicamente, a resultante vetorial ela também vai estar para a direita e o módulo dela, né, o cálculo dela vai ser assim, direção e sentido, o valor, módulo, é só você somar, tá bom? Muito fácil. Coloquei aqui a segunda situação. Segunda situação, o ângulo entre os vetores vale 180 graus. Perceba que o A ele está aqui para a direita, ele puxa para a direita, o B puxa para a esquerda. Um atrapalha o outro. Como um atrapalha o outro, a gente vai tirar já uma conclusão importante que eu sei que você já falou e você já está pensando aí no que é. Mas eu vou deixar para a gente colocar como conclusão. Vamos aqui então, ó. Vou substituir nessa equação, ó, na equação aqui para a gente poder tirar o módulo, né, do vetor resultante, que a gente chegou a essa conclusão. Cálculo do módulo resultante a gente tira desse jeito. E vou colocar nesse caso particular, onde o ângulo alfa aqui, ó, vale 180 graus, para ver o que é que vai acontecer. Substituindo vai ficar assim então, pessoal. A2, né, quadrado primeiro, mais o quadrado segundo, mais duas vezes AB, mais duas vezes AB, vezes o cosseno do ângulo alfa, só que o nosso ângulo alfa vale 180 graus, cosseno de 180 graus. Só, pessoal, que lá da trigonometria, o cosseno de 180 graus, ele vale menos 1. Ele vale menos 1. E aqui, pessoal, se você multiplicar, ó, mais 2AB vezes menos 1, vai ficar menos 2AB. Menos 2AB. Perceba que este resultado aqui a gente conhece. Esse aqui é aquele produto notável, A menos B ao quadrado, né? A menos B ao quadrado. Fica o quadrado primeiro. Menos, porque aqui tem um menos no 180, menos 2AB, mais B ao quadrado, né? Então a gente pode reescrever essa equação assim, galera. Olha só a tranquilidade, ó. A menos B ao quadrado, para você poder entender. Se eu tirar a raiz quadrada, a gente chega à seguinte conclusão. Para a gente poder achar a resultante vetorial, o módulo da resultante vetorial, é só você subtrair os módulos. Pega o módulo do maior, que é o vetor A, menos o módulo do menor, que é o vetor B, tá? Nesse caso ali, então, conclusão importante. Quando você tiver dois vetores, mesma direção e sentidos contrários, para tirar a resultante, você vai pegar o módulo do maior menos o módulo do menor vetor, tá? A conclusão importantíssima e bem tranquila, bem fácil, tá certo?
Então assim, você pode pensar desse jeito, é como se o A estivesse puxando ali para a direita e o B estivesse atrapalhando, né? Ali no caso para a esquerda. Então como eles estão atrapalhando, um está atrapalhando o outro, a gente subtrai. Perceba que no caso A, um estava ajudando o outro, né? Como um estava ajudando o outro, a gente somava as ajudas. Aqui um está atrapalhando o outro, a gente vai subtrair aí, certo? A ideia é um atrapalhando, você subtrai, um ajudando, você soma. Um detalhe, como é que a gente faz para representar esse vetor R, essa resultante vetorial? Poxa, o A ele é grandão, está para a direita, o B ele é pequeno, está ali para a esquerda. Quem ganha? Diz aí. O A ganha. Se o A ganha, então a gente vai colocar aqui, pessoal, a resultante vetorial do tamanho da subtração dos tamanhos. Aqui, ó, né? O tamanho da resultante vetorial tem o mesmo tamanho da subtração aqui, ó, dos tamanhos deles. O tamanhozão do A, o tamanhozinho do B, você vai ficar com uma resultante vetorial pequenininha aqui, ó, tá? Resultante vetorial pequenininha. Então, direção e sentido da resultante vetorial para a direita. Módulo pequeno, subtração dos dois módulos, né? Pega o valor de A, o módulo de A, menos o módulo de B, você acha a resultante vetorial na maior tranquilidade, tá certo? E agora, pessoal, nós vamos usar aqui, ó, o terceiro caso particular, quando o ângulo alfa for 90 graus, ou seja, quando os dois vetores estiverem formando um ângulo de 90 graus. Vamos substituir aqui na equação, né, na conclusão que a gente chegou. Olha só como é que vai ficar aqui, ó. Vai ficar assim, então, A2, quadrado primeiro, mais o quadrado segundo, mais o quadrado segundo, mais 2 vezes AB cosseno do ângulo alfa, só que o ângulo alfa vale 90 graus. Então vai ficar assim, ó, mais 2 vezes AB cosseno de 90 graus, tá? Cosseno de 90 graus. Só, pessoal, que o cosseno de 90 graus, ele vale quanto? Ele vale 0. Cosseno de 90, ele é 0, tá? Então, quando você multiplicar, ó, 2AB cosseno de 0, cosseno de 90 graus, que vai dar 0, este termo todo aqui, ó, ele vai sumir. A gente não vai ter mais este termo todo. Então, vai ficar assim, ó, resultante vetorial igual a A2 mais B2. Isso daí, pessoal, a gente pode colocar aqui, ó, e tirar uma conclusão muito fácil, muito tranquila, ó. A resultante vetorial vai ser A2, resultante vetorial ao quadrado, né, na realidade, vai ser A2 mais o outro vetor ao quadrado, tá? Para a gente poder tirar a resultante, tá certo, pessoal? E aqui a conclusão que a gente pode tirar bem fácil. Quando você tiver, então, dois vetores formando um ângulo de 90 graus, para calcular a resultante, é só você fazer um Pitágoras, tá? É só você fazer um Pitágoras, você consegue achar aí a resultante vetorial, tá bom? Olha só que legal isso daqui. Mesmo sentido, soma. Sentidos contrários, diz aí, subtrai. 90 graus, fala. Pitágoras, tio Pit, tá? Então, mesmo sentido, soma. Sentidos contrários, você subtrai os módulos, os valores. Se eles estiverem formando 90 graus, você vai fazer um tio Pit aí na maior tranquilidade. Tio Pit, Pitágoras, cara. Pitágorasinho básico aí, o tio Pit, né? Tio Pitágoras. A gente consegue chegar aí à conclusão, consegue chegar à resultante vetorial na maior tranquilidade. Aí você pergunta assim, este caso que eu entendi porque a resultante ficou para a direita, né? Os dois estavam se ajudando. Esse caso que eu entendi porque a resultante ficou para a direita, porque o A ele era maior que o B, realmente ficou para a direita. E neste caso, quando os dois se formando um ângulo de 90 graus, para você poder tirar a resultante vetorial, use essa regra aqui do paralelogramo, né? Nós vamos traçar aqui, ó, partindo da extremidade do primeiro, uma paralela ao segundo. E depois nós vamos traçar uma paralela ao primeiro vetor, partindo da extremidade aqui do segundo, tá? Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Tá aqui o primeiro vetor, vou traçar aqui uma paralela ao segundo vetor, partindo da extremidade do primeiro vetor. Uma paralela partindo da extremidade do primeiro, né? Paralela aqui ao segundo vetor. E agora eu vou fazer a mesma coisa, vou traçar aqui, ó, uma paralela ao primeiro vetor, partindo aqui da extremidade do segundo vetor. Onde as paralelas cruzarem, nós vamos ter aí a resultante vetorial. Então, nossa resultante vetorial, ela parte da origem dos vetores e vai até o encontro das paralelas, conforme nós vimos ali agora há pouco. Então, nossa resultante vetorial, a direção e o sentido dela é desse jeito. E o cálculo dela, o valor do módulo dela, a gente tira pelo Pitágoras. Tá bom, pessoal? Muito tranquilo. Então, para essas três situações, eu coloquei aqui as conclusões, são conclusões fáceis, né, que a gente pode tirar. Agora, se a gente tiver um ângulo alfa qualquer, por exemplo, se o ângulo alfa for 30 graus, se o ângulo alfa for 45 graus, se o ângulo alfa for 60 graus, 37 graus, certo? 54 graus, 10 graus, e aí como é que a gente faz? Se for um ângulo alfa diferente de 0, de 180 e de 90, galera, aí você não tem para onde correr, você vai ter que usar a equação. Poxa, sério? Seríssimo, cara. Você vai ter que usar essa equação aqui grandona. Quer dizer, então, que se for 30 graus, tem que usar tem, cara. Se for 60 graus, tem que usar tem. 37 graus, tem. Não se preocupa que ele vai te dar o cosseno de 37, por exemplo. 10 graus, tem que usar. Então, qualquer outro ângulo, diferente desses ângulos aqui que eu coloquei para vocês, vocês vão ter que usar aquela resultante vetorial grandona, né? Ali que a gente viu. Que é assim, ó, A2 mais B2
mais 2AB, o motivo do mais nós vimos no vídeo passado, cosseno do ângulo alfa. Lembrando que o mais foi uma jogada que eu fiz. Essa aqui não é a lei dos cossenos, mas é muito parecida, porque a lei dos cossenos, aqui tem um menos, né? Tem um menuzinho aí na lei dos cossenos, aqui não tem, tá certo? E galera, para a gente poder finalizar, eu quero passar uma dica aqui muito importante para vocês, uma dica que vai fazer com que vocês ganhem bastante tempo, cara. Lá quando a gente estiver estudando as grandezas vetoriais, tipo a parte lá de leis de Newton, né? Quando você estiver calculando lá a resultante entre duas forças, a parte lá de força elétrica, na parte de eletricidade, né? A parte de campo elétrico também, certo? Essa dica aqui vai fazer com que você ganhe muito tempo, cara, muito tempo mesmo em relação aí aos seus concorrentes, se você estiver estudando aí para um concurso, tá? Ou então na sua prova lá aí do seu colégio, tá? Um simulado que você esteja fazendo, vai fazer com que você ganhe muito tempo, tá, pessoal? Essa dica aqui é uma dica que eu coloquei o seguinte nome para ela, ó, seguinte título, tá? É a chamada tática dos prazos. Tática dos prazos. O que tem a ver com vetor? Prazo com vetor? Galera, tem tudo a ver. Eu não sei se vocês já viram aqueles comerciais, né? Aí de televisão de lojas, né? Que as lojas aparecem. Venha comprar e tal, na loja tal. Aqui os prazos são 60, 90, 120 dias sem entrada e sem juros e tal no seu cartão. Venha comprar e tal, promoção rasgada. Já viram isso? Pronto. Essa tática aqui é a tática dos prazos. Mas o que tem a ver, cara? Uma loja com vetor e esses prazos. Como é que é essa história dos prazos? Galera, pega os prazos que eles dão para os pagamentos. Ó, 60, 90, 120 dias, tá? Comece a pagar em maio. Já viram isso? Pois é, galera. Essa aqui é a ideia que a gente vai usar, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa tática dos prazos ela é válida quando a gente tiver vetores com o mesmo módulo, com o mesmo valor numérico, tá certo? Se você tiver dois vetores com o mesmo valor numérico e com esses prazos 60, 90, 120, você não tem perigo de esquecer, pessoal. 60, 90, 120, sem entrada e sem juros no seu cartão de crédito, tá? Não é assim que eles fazem? Perfeito, então. A tática dos prazos, ó. Se você tiver dois vetores iguais, ó, F e F, F e F, F e F. Isso aqui só vale se os vetores forem iguais. Não adianta você chegar querendo encabular o seu amigo, ó, vixe, aprendi a tática dos prazos. E se os vetores forem diferentes, cara, você vai errar. Cuidado, tá certo? Você tem que usar esses vetores somente se os vetores forem iguais. Então aqui, para vetores iguais, com o ângulo, né, de 60 graus, que é o primeiro prazo, ó, 60, 90, 120, sem entrada e sem juros, né? Tá aqui, ó, ângulo de 60, ângulo de 90, ângulo de 120. Aqui eu tenho uma conclusão legal pra gente poder tirar. Conclusão bem fácil que vai fazer com que você ganhe aí bastante tempo, tá? Em relação aos seus concorrentes aí nos concursos que vocês forem fazer, nos vestibulares, tá bom? Então vai ficar assim, pessoal, ó, primeira conclusão que a gente vai tirar aqui, para o prazo de 60 graus, se você tiver dois vetores, né, com o mesmo valor, formando ângulo de 60 graus, a resultante vai ser assim, ó, F raiz de 3, F raiz de 3. Por quê? Joga aqui, ó, só substituir, tá? Você vai chegar a essa conclusão. Se você tiver dois vetores formando um ângulo de 90 graus, esses dois vetores têm o mesmo valor, eles possuem o mesmo módulo, né? FF. A resultante vai ser, ó, F. Aqui não foi raiz de 3? Agora vai ser raiz de 2. Tá aqui, tá? E agora se você tiver dois vetores com o mesmo módulo, mesmo valor, F e F, formando um ângulo de 120 graus. Estão lembrados? 60, 90, 120? Beleza. A resultante vai ser F. Pega o valor que se repete, que é F. Vai aqui na ideia, pessoal. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Né? Tranquilo, ó. Raiz de 1. Você vai colocar aqui. Só, pessoal, que a raiz de 1, ela vale quanto? A raiz de 1? Raiz de 1 vale 1. Então, quando você fizer aqui a jogada, vai ficar assim, ó. R é igual a F, tá? Então, pessoal, toda vida que você tiver dois vetores com o mesmo valor, com o mesmo módulo, formando um ângulo de 120 graus, a resultante vai ser o próprio valor, tá? O próprio valor numérico, o módulo da resultante, tá certo? Então aqui, fica aqui essa ideia para vocês, a tática dos prazos, 60, 90, 120, tá certo? F raiz de 3, F raiz de 2, F aí raiz de 1, tá? Você pode até pensar assim, uma dica legal, ó, 60, 90, 120, sem entrada e sem juros no seu cartão, com parcelas decrescentes. Olha aqui, ó, parcelas decrescentes, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, fica show de bola essa ideia, galera, vai fazer com que você ganhe muito tempo, tá bom? Se você quiser fazer a representação aqui do vetor resultante, é só você usar aqui a regra do paralelogramo, ó. Traça uma paralela, partindo aqui da extremidade do primeiro vetor,
traça uma outra paralela partindo da extremidade do segundo vetor. Onde elas cruzarem, fica a resultante aqui, ó, vai ficar a resultante. Acho que não ficou muito bem desenhado não, mas dá para entender a ideia, tá? Vai ficar a resultante. Aqui do mesmo jeito, se você quiser representar o vetor resultante, você vai traçar aqui ó, uma paralela, traça outra paralela, como a gente já viu. Onde elas cruzarem, o resultante parte da origem dos dois e vai até o encontro das paralelas. Tá aqui a representação, bem fácil. Neste caso aqui também você pode fazer, peraí, quer dizer que dá para traçar também essa regra do paralelogramo ali? Dá, galera, é só você fazer o mesmo esquema. Traça uma paralela, tá aqui ó, traça uma paralela, tá aqui, bem fácil, bem tranquilo. Tá? Depois você vai traçar outra paralela aqui, ó. A outra paralela. Ficou ridículo, né, cara? Ficou ridículo, tá certo? O encontro das... Cara, ficou horrível aquela segunda paralela, mas você faz aí direitinho que eu tô com pouco espaço. E aqui onde elas cruzarem, você vai ficar aqui com a resultante, ó. A resultantezinha aqui, ó, tá? Tranquilex, cara. Muito tranquilex isso daqui, ó, tá? Muito tranquilex mesmo, cara. Isso aqui vai fazer com que você ganhe muito tempo. 60, 90, 120, sem entrada sem juros no seu cartão, com parcelas decrescentes, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, tá? É só multiplicar, pegar o valor que se repete, raiz de 3, valor que se repete, raiz de 2, valor que se repete, raiz de 1. Você tá tranquilo aí, tá certo, pessoal? Continue acompanhando nossas aulas de vetores. Vamos lá então, galera, vamos dar uma estudada aí, vamos se garantir, tá bom? Vamos nos garantir, tá bom? Vamos lá, acompanhe, ok?